Pessoal, agora dando seguimento ao nosso estudo de hoje, fui até uma parte e acabou o espaço, né? Então vou passar para vocês aqui. Nós paramos aqui, né? Aboliu. Não penseis que eu vim abolir ou revogar ou abolir a lei, os profetas e os profetas. Não, viemos para revogar, não viemos para revogar, viemos para cumprir. Está em Mateus 5:17. Parece que um tanto confuso o Evangelho de Mateus. Jesus disse que não aboliu a lei, e a carta aos Efésios diz que ele aboliu a lei. Como entender essa situação? Será que a Bíblia está em contradição? Claro que não. Vamos entender, vamos iniciar um novo análise pelo livro de Efésios. Aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenação. Primeiro, devemos entender o significado da ordenação. Usamos aqui a Bíblia, no verso Ferreira de Almeida, revisada, atualizada, por ser muito utilizada e confiável. Ao ler Êxodo 12:43, vemos: disse-lhe mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordem, esta é a ordenação da Páscoa, nem os estrangeiros comerá dela. Notem, a ordem, a ordenação, neste caso, está associado a uma solenidade judaica, a Páscoa. A Páscoa vem quando acabou. No capítulo 13:10 de Êxodo, também lemos: portanto, guardará essa ordem no determinado tempo, de ano em ano. Anotamos ali que o contexto está tratando a respeito da solenidade de consagração dos primogênitos. A versão King James também usa o termo ordenação. Lemos também em Hebreus 9, versículo 10, observamos os quais não passa de ordenação da carne, baseado somente em comida, bebida, diversão, abluções impostas até o templo, oportunidade de reforma. Neste caso, também trata-se de solenidade, rituais judaicos.
Ao ler todo o contexto do capítulo 9, verso 1, observamos isso. A versão King James e Nova Versão Internacional também usa a palavra ordenação. Em Hebreus 7,18 também diz: portanto, se revoga a anterior ordenação. Não tem nada a ver com a lei de Deus, por causa da sua fraqueza, iniquidade, ou contudo dos sacerdotes levíticos. Fala sobre rituais e solenidades judaicas. Tiveram fim com a vinda de Cristo. Não que acabou a lei. A lei de Deus está aí, continua. É eterna. Notem que a ordem, neste caso, está ligada à solenidade, aos rituais judaicos, não aos 10 mandamentos. Porque mais que a palavra ordenada, em outro texto, não se refere às solenidades e rituais judaicos. Fica claro que os 10 mandamentos não foram anulados, pois tratando de princípios morais universais, não mentir, não furtar, adorar somente a Deus e etc. 10 mandamentos. Mas praticar a lei cerimonial que ficaram de lado da arca escrita por Moisés, que foram abolidas. O ritual de sacrificar o cordeiro, o ritual de levar, outra pessoa leva um para aquele que não tinha o cordeiro, que era pobre, para poder simbolizar a vinda do Cordeiro de Deus, que é o nosso único e verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Somente Deus, Ele é eterno, né? Mas a prática da lei cerimonial, que ficaram do lado da arca, escrita por Moisés, e que foram abolidas. Entenderam, né, pessoal? Lendo no contexto todo o verso, desde o verso 11 de Efésios 2, observamos que o ponto central do trecho é a separação que havia entre os gentis e judeus. Naquele tempo havia várias leis cerimoniais que foram dadas ao povo de Israel. Como mostramos anteriormente, com o sacrifício de Cristo, essa ordenança cerimonial que apontava para Ele, para o nosso único e Salvador Jesus Cristo, como o sacrifício do Cordeiro simbolizado, ele, bem como toda a doutrina sacerdotal, representava o santuário hebreu. Não tinha nada necessidade para nós cristãos. Estamos
essa lei tiveram sua prática anulada depois da crucificação, depois da morte de Cristo, de ele ter pago o pecado dos pecados de todo ser humano. Basta aceitar o sacrifício dele. Por isso, o texto de Efésios diz que Cristo derramou o muro da separação entre os judeus e os gentios. Outro texto que reforça este ponto de vista em Colossenses 2, 1 a 4. Veja. E cancelou a escritura de dúvidas que consistia em ordenar o que era contrário. Ele removeu, preparou na cruz, devido o pecado da humanidade tinha sobre sua cabeça uma condenação à morte eterna. Está em Romanos 6, 23. Como a cruz, Cristo removeu esta dívida. Ele pagou o preço do pecado, que demandar da lei de Deus. Note, o texto diz que foi removido a dívida, mas não menciona que foi removido a lei em si. O que mudou foi o sacerdócio e não a lei propriamente dita. Porém, dizer que o mediador pelo sacerdócio do santuário hebreu representava o futuro sacrifício de Cristo, mas quando Cristo veio, todos essa ordenação prevista na lei cerimonial caducaram, acabou, e não mais é necessário essa lei cerimonial. Não deixarão de existir, elas apenas foram transferidas para o nosso único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo. Se cumpriu nele, quando ele morreu. Vou ver se dá mais um pouquinho, que eu estou com pouco tempo ali. Mas o que vale ainda? Mas pode surgir dúvidas do povo judeu. Obedeciam mais de 600 anos. Mais de 600 anos. Preconceito em sua lei. Se a prática cerimonial prevista na lei é que foi anulada, quem disse que as outras centenas de regras judaicas são válidas? Gente, quando o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, morreu na cruz, acabou o sacrifício e as leis cerimoniais. Mas a lei moral nunca acabou e jamais acabará, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. São os 4 primeiros mandamentos.
e amar o próximo como a ti mesmo. São os outros 6 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei de Deus continua. Deus pagou o preço da nossa, porque nós jamais conseguiríamos pagar um preço tão alto como Jesus pagou. Nosso Jesus Cristo, Jesus humano, ele era humano quando ele foi. E o Cristo divino vai ser o único divino humano. Gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero